o que acontece? A gente precisa entender que a campanha, como já foi dito, começa a partir de 16 de agosto deste ano, ressalvadas eventuais modificações. Então, é importante deixar claro que as despesas de campanha, e não é só despesa, hein? Aquele caso que eu mencionei da ex-juíza Selma Arruda, lá do Mato Grosso, que foi cassada, ela foi cassada porque ela contratou marqueteiro na pré-campanha para já fazer todo o material dela de campanha. Toda a identidade visual, todo o material de campanha já foi feito com aquele contrato da pré-campanha. E o que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu? Não podem ser realizados gastos típicos de campanha eleitoral na pré-campanha. Então, uma coisa que é importante de se saber é que se houver algo feito de identidade visual na pré-campanha, a gente recomenda que a identidade visual seja modificada para a campanha eleitoral. Aquelas características da pré-campanha vão ser modificadas e não vão ser utilizadas na campanha eleitoral. E não é para já contratar marqueteiro, advogado para fazer questões de campanha, contador, não é para contratar esse povo na pré-campanha. As despesas da campanha, elas só podem ser realizadas a partir de 16 de agosto. Precisa ter o quê? Pedido de registro de candidatura protocolado. Quando você dá entrada no pedido de registro de candidatura, é expedido o CNPJ da campanha e aí você vai poder abrir a conta corrente e vai ter que ter recurso depositado na conta corrente para daí poder contratar o gasto, porque a data da contratação do gasto é considerada a data da despesa, ainda que você faça o gasto para pagar dali um mês, dali 30 dias. A data da despesa é a data da contratação. Então, você vai precisar ter CNPJ da campanha, vai precisar ter conta aberta e vai precisar ter recursos nessa conta depositados para não ter problema. Então, aí vocês vão falar para mim, peraí, não pode contratar marqueteiro na pré-campanha? Pode contratar alguém, um assessor de imprensa, um marqueteiro para potencializar a sua imagem. Mas ele não vai fazer a campanha antecipadamente, ele vai potencializar a sua imagem, vai ser um contrato pequenininho, vai ser um gasto pequeno. Ah, não posso contratar advogado para me orientar, contador para me orientar? Pode, mas também é um trabalho de pré-campanha, não vai poder já antecipar os gastos da campanha na pré-campanha. O que faz um contrato até a data da convenção e a partir da convenção, aliás, até a data do pedido de registro e depois da data do pedido de registro, aí você, com a conta aberta, tudo, aí você faz propriamente o contrato da campanha eleitoral. O que acontece? Uma novidade, uma questão importante dessa eleição, o candidato, ele não pode mais gastar 100% do limite de gastos da campanha do próprio bolso. Ele tem um limite. Qual é esse limite? Ele vai poder gastar até 10% de recurso do próprio bolso na própria campanha eleitoral. Antes, o candidato, se ele quisesse gastar todo o dinheiro pessoal na sua campanha, usar todo aquele limite definido pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua campanha, ele poderia. Agora, não. Agora, o limite de gastos é de até 10% do limite definido pelo Tribunal Superior Eleitoral para a campanha de prefeito ou de vereador naquela determinada cidade. Se gastar além de 10%, gastar 15, 20, 30, vai incorrer naquela figura que a gente explicou para vocês do abuso do poder econômico. O que na prestação de contas, aí na campanha, o que o candidato pode receber são doações de pessoas
físicas. E as pessoas físicas só podem doar, precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa física doa mais do que pode. Para saber quanto que aquela determinada pessoa física pode doar na campanha eleitoral, precisa ser visto o imposto de renda dela do ano de 2019. No imposto de renda dessa pessoa no ano de 2019, vai ter lá os rendimentos brutos de 2019. E o limite de doação para a campanha é de 10% desses rendimentos brutos. Gastou mais do que isso, o candidato até não vai ser prejudicado em princípio, mas o doador que extrapolou vai ser punido com multa de até 5 vezes o valor do excesso doado. Então, pode receber recursos de pessoas físicas, tem a famosa vaquinha virtual. É difícil esse ano ter doação de pessoa física e ter vaquinha virtual, porque está todo mundo sem dinheiro. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que teve salário reduzido, então está difícil. E tem gente ainda que fala, olha, precisa pegar os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e jogar na saúde. Mas aí não tem campanha eleitoral, não tem propaganda eleitoral, não tem democracia, então é o custo da democracia. Quando quando disponibilizaram esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foi para substituir as doações de pessoas jurídicas. Então, não dá para tirar doação de pessoa jurídica, pessoa física não tem dinheiro para doar, não tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aí a coisa complica. Em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cabe a gente dizer aqui que 30% desses valores recebidos vão ter que ser necessariamente utilizados em candidaturas femininas. Então, se tem uma candidata a prefeita mulher, ela vai receber dinheiro que vai contar para esses 30% que tem que ser empregados. Se tiver candidatos a vereador, o dinheiro vai contar para 30% dessa utilização. Mas tem gente que acha que vai receber dinheiro do partido. Gente, não contem com os recursos do partido. Infelizmente, é uma minoria de candidatos que recebe esses recursos. Aí vocês vão falar, mas peraí, o valor é absurdo, tudo bem, é distribuído entre todos os partidos, entra pela nacional, é distribuído para os estados conforme o critério estabelecido pela nacional, e a nacional, conforme a estadual, o órgão estadual do partido, conforme os critérios estabelecidos pela nacional, ele vai fazer a distribuição para os municípios. E aí, não necessariamente todos os municípios vão ser contemplados e, principalmente, vai ter muito candidato que não vai receber esses recursos. Então, quem tiver recursos próprios para usar na campanha, já se programe. Quem tiver doadores, pessoas físicas para pedir dinheiro para a campanha, já se organize, porque esta campanha vai ser uma campanha com pouco dinheiro, com menos dinheiro do que as campanhas anteriores e, consequentemente, a gente vai ter que usar aqueles famosos 3S, né? Saliva, suor e sola de sapato, né? Se quiser 4S também dá, né? Porque sola de sapato. Bom, a partir de 16 de agosto, pode fazer já impressos, sob a responsabilidade dos partidos, coligações e candidatos. Esses impressos, eles têm que ter o nome da coligação. Aí, no caso das coligações, só cabe coligação para prefeito, para vereador não tem mais coligação. Uma novidade desta eleição também significa que você vai disputar uma vaga dentro do seu partido e não mais dentro da coligação, que era a soma de alguns partidos. E aí, uma orientação para você que é candidato ou pré-candidato de primeira viagem. Na verdade, você tem que se preocupar, sim, em ter mais votos do que o seu colega de partido, mas se o seu colega de partido não tiver votos, significa que talvez você tenha que fazer mais votos para ter uma vaga. Então, na verdade,
para que o partido tenha uma vaga, todos aqueles candidatos vão ter que, com seus votos somados, atingir pelo menos uma vez o quociente eleitoral. Se isso não acontecer, o partido pode até ter vaga, mas nas sobras, mas vai ficar mais difícil. Então, o ideal é que todos colaborem entre si. Adversários são os candidatos pelos outros partidos. Dentro do próprio partido precisa ter solidariedade, porque o partido precisa ter uma quantidade grande de votos para fazer uma cadeira. Então, impressos podem ser realizados sobre a responsabilidade dos partidos, coligações e candidatos a partir de 16 de agosto. Estamos falando daquela campanha regular. Tem que ter o nome da coligação, no caso da majoritária, sob a legenda de todos os partidos. Então, o nome da coligação e a legenda dos partidos que a integram. E, no caso da majoritária também, o nome do vice, do candidato a vice, não pode ser inferior ao tamanho de 30% do nome do majoritário. Tem que ter, nesses impressos, CNPJ do candidato e da gráfica, tem que ter a tiragem. E era uma questão da eleição passada que colocaram, dimensões do produto, vale a pena, como você coloca pequenininho lá, não custa você colocar também a dimensão do santinho. Bom, fala um pouquinho da propaganda eleitoral em bens públicos.